Bem, vamos lá. Eu tô gravando no Tease aqui no Linux porque o último vídeo que eu fiz no OBS ele só gravou os 30% iniciais, acabou me sabotando. Então utilizaria o OBS depois para outras questões. Sempre que eu precisar gravar aqui na webcam, provavelmente, né, usarei o Tease, mesmo sem overlay, não tem problema. Talvez eu tente botar overlay jogando, nunca mais joguei. Eu tento completar o assunto do vídeo que foi sabotado depois. Eu preciso tratar aqui de dois assuntos antigos, atrasados, que são, desculpa aí, threads e thermalpad. Bora falar de threads primeiro. Muita gente até esperta pensa que a thread que começou a ser divulgado no desktop, foi usado no desktop, foi na Intel, né? Então muita gente pensa que é um golpe, tipo assim, você compra um processador dual core, aí ele tem quatro threads e finge que é um quad core, né? E muita gente também ficou revoltadíssima com a AMD depois que a AMD começou a botar threads nos processadores dela. A galera, pô, cara, a AMD, eu acreditava tanto na AMD, ela tá dando golpe agora também. Olha, assim, é engraçado, mas eu não posso tirar a razão dessas pessoas. A thread realmente parece um golpe, certo? Mas basicamente é o seguinte, que eu saiba, nem a Intel nem a AMD dizem que cada thread é um core. Isso é a questão de como é mostrado no Windows e até no Linux, né, se eu não me engano. Mas no Linux você tem até um controle maior de informação para poder ficar mais claro. Deixa eu lhe explicar aqui o que seria uma thread. É assim, ó. Digamos que você tenha um processador de 1 bilhão de transistores. E nesse processador você tem 1000 calculadores, 1000 processadores em um core só. Então ele tem, digamos que ele tenha 2000 registradores e 1000 processadores para fazer os cálculos, né? Que só tem cálculo no computador, né? Então, o que acontece? Digamos que eu queira para utilizar melhor o processador, já que está com muitos transistores, muitos calculadores, muitas ULAs, eu divido ele em dual core. O mesmo processador de 1 bilhão de transistores, eu quebro no meio e faço um dual core. É o mesmo processador, não processa nem mais nem menos que ele em single core. Ou então eu quebro ele em 4 pedaços, 8 pedaços, 10, 12, 16 pedaços, não importa. É o mesmo processador com a mesma quantidade de calculadores. A gente poderia estar usando hoje ainda um core só com a mesma quantidade de transistores, sim, não mudaria muita coisa. Mas deixa eu lhe explicar. A gente quebra o processador em vários cores pelo mesmo motivo que a gente cria thread. Mas com a thread é mais sofisticado e mais eficiente. Ele explicar por quê. A gente quebra o processador em vários pedaços, né? Ele fraciona ele em pedaços menores para a gente aproveitar melhor ele. Então digamos que você tenha, você meta um processo no processador agora e ele não tem uma forma de gestão de usar aqueles recursos. Aí ele está usando só 10% do core do processador de 1 bilhão de transistores. Então o resto pode ficar inutilizado, podendo ter outras atividades. Aí quando você divide em dual core, aquela mesma atividade pode dividir, pode chamar mais uma parte de sua atividade, botar no outro core e fazer duas coisas ao mesmo tempo, da mesma atividade. Ou em um core está fazendo essa atividade e no outro core fazendo outra atividade. Mesma coisa vale para você botar quad core, dexa core, não importa. A gente quebra os processadores para poder não subutilizar ele, não deixar ele ocioso quando precisa usar. Claro que ele tem que ficar ocioso, né? A depender do computador, ele ficar parado é normal. Então vamos lá. O que seria uma thread? A thread é uma gestão ativa de processamento. Então, por exemplo, quando você não tem thread, você divide em cores, é uma divisão passiva. Só tem um controlador ali, né, chamam de unidade de controle, que consegue distribuir as atividades nos cores, nos processadores, né? No processador que foi quebrado em pedaços.
Quando você faz thread, digamos que você tem que uma thread que administre. Deixa eu só desativar aqui a zorra da proteção de tela de novo. Digamos que você tenha. Poxa, eu sabia que esqueceria o que tá falando. Bora lá. Digamos que você tem uma thread. Digamos que você tem uma thread para cada core. E você tem 10 cores. Um processador dividido em 10. E no sistema operacional aparece 20. O que a thread faz? A thread ela administra melhor o core. Por quê? A thread sabe exatamente quantos calculadores estão sendo utilizados, por quem, né? Tanto registradores quanto as ULAs de cada core. Então ela sabe quando está sendo utilizado e sabe quando enviar uma atividade para não deixar ocioso e fazer tudo mais rápido, mais atividades ao mesmo tempo mais rápido, com a gestão boa e entregar um produto que não tenha ruído, entendeu? Então a thread nada mais é que é como se fosse uma unidade de controle especial e única para aquele core, né? Que ela consegue gerir perfeitamente todas as unidades de atividade, né? Todas as unidades daquele processador, cada core. Então ele sabe quantos registradores tem, quanto está sendo utilizado, quantas ULAs tem, quanto está sendo utilizado, de maneira que ele consegue se comunicar com a unidade de controle principal e ele consegue dizer à unidade de controle principal o que ele pode fazer naqueles dois cores, né? Ele pode receber 2 atividades, 4 atividades, criar filas, é melhor. Então a thread nada mais é que um método de gestão de atividades extremamente sofisticado. Extremamente sofisticado, a thread. Você pode criar thread de software? Pode. Mas quando a gente sempre teve thread de software, né? A thread de software tem dezenas e dezenas de anos aí, né? Que usava em cluster, supercomputadores, etc e tal. Sempre tivemos thread. Se eu não me engano, a gente começou a botar thread em processadores de supercomputador muitos anos atrás. De supercomputador, de servidores, coisas potentes, de computador potente. E a gente botou a thread a partir do processador LGA 775 da Intel. Se eu não me engano, foi um 775 desse, não sei se foi o Pentium D, eu não lembro. Então a thread é uma unidade de controle extremamente sofisticada, avançada de gestão de cores, né? Gestão de núcleos, gestão de atividades. Você acaba aproveitando muito mais. Como a gente tem muito Windows sendo utilizado, quanto mais cores de threads, melhor. Porque o Windows é meio burrinho, os softwares normalmente não são muito bem feitos. E aí o processador, por que a gente botou thread no processador? Para os programadores e projetistas não se preocuparem com isso e ter uma gestão melhor do que de software. A gestão de software, ou você faz limitado, ou você tem que trabalhar em nível muito baixo de hardware e software, para você fazer uma thread de software perfeita, que faça como está fazendo dentro do processador. Sempre tivemos, viu? Há muitos anos. Então basicamente é isso aí. Se eu lembrar de outra coisa eu falo, acredito que seja só isso. Bora falar agora de Thermalpad. Quem acompanha os meus blogs sabe que eu uso Thermalpad há muitos anos. Eu boto na CPU, boto na memória gráfica, eu boto GPU, memória gráfica, CPU, eu boto memória RAM, eu boto em SSD, eu boto no que for necessário, brother. O Thermalpad antigamente era caro e difícil de conseguir. Hoje em dia você compra uma tonelada da China, chega 15 dias depois, um mês, está tudo certo. Não há dificuldade. Então se você tiver dinheiro e não quiser esperar, você chega na loja, uma loja dessa e compra. Bora tentar falar tudo sobre o Thermalpad. O que seria o Thermalpad? O Thermalpad é uma substância, é um elemento, não químico, mas assim, um elemento eletrônico, que ele faz a temperatura de um objeto passar instantaneamente para outro. Então, se eu boto um Thermalpad no processador gráfico, né, a temperatura da GPU passa instantaneamente para o dissipador. Serve para qualquer placa gráfica, com ventoinha ou só ventoinha. Essa velocidade absurda de passagem de temperatura da GPU para o dissipador poupa as soldas do processador. Aí você acaba evitando ter problema de solda de BGA. Tá? Não tem esse problema.
e poupa também a vida útil do processador. E isso vale para qualquer microchip de memória, memória persistente, memória volátil, CPU, GPU, áudio, o que for, né? Então eu recomendo, se você compra a placa gráfica, né, você tem um ano de garantia. Realmente é bem complicado você esperar um ano com aquela pasta lá, diminuindo o tempo de vida útil da solda e do processador, dos microchips e das soldas, diminui o tempo de vida. Se você tiver coragem, já testou a placa gráfica por um mês, não sei, você pode realmente tirar o cooler, você querendo perder a garantia, e você botar um bocado de termopad nas memórias, no processador, nos transistores, nos componentes lá. Que normalmente quando vem com termopad é muito ruim e nunca vem na GPU. E você pode botar tanto em laptop, desktop, botar onde você quiser. Eu boto em eu boto em processador de laptop, boto em chipset de laptop, boto em tudo, né? Então a temperatura é passada rapidamente, então você acaba não deteriorando o tempo de vida útil, tanto das soldas dos microchips e dos componentes, como como a solda, como o microchip em si e os componentes, né? Então é extremamente interessante. Você pode botar na CPU, é interessante botar na CPU demais. Eu sempre boto na CPU, boto em SSD, boto quando a placa de áudio tem tá quente, eu posso botar, ou então quando ela já vem com dissipador eu boto. Placa gráfica com dissipador puro sem ventoinha eu boto, com ventoinha eu boto. Eu agora mesmo eu peguei alguns termopads com um amigo meu e usei alguns, mas sobraram poucos, né? Só peguei 20 daqueles bem pequenos. O pequeno é bom porque você consegue montar um bocado de pedacinho ao redor ali. Aí quando você aperta, eles espalham um pouco, né? Eu botei minha placa gráfica aqui, minha Fire Pro. Quem conhece sabe. Minha Fire Pro mudou a vida de minha Fire Pro. O dissipador, o Linux, por exemplo, que é extremamente econômico e eficiente, e deixa a ventoinha mais fraca. Você bota o dedo na placa gráfica, a depender da atividade, o dissipador está quente e a temperatura está baixa. Porque a temperatura não é tem gente que pensa que a temperatura da placa gráfica ou da CPU é do dissipador do cooler. Não é. É do interior do processador. É da parte do centro do processador. Aquilo ali. Minha placa gráfica tá outra aqui. Tá outra. Quando eu puder comprar, eu comprarei mais termopad para botar nas memórias. Porque os termopads que vieram para memória estão lá ainda. Eu pensei que tinha suficiente. Eu peguei e desisti para não ficar uns de um, outros de outro. Não gostei. Aí botei tudo do que tava lá antigo. É ruinzinho, é velhinho. Botar todos do novo. Comprar e botar. A vida fica outra coisa o equipamento, né? E é mais seguro, mais garantido. Dura muito mais, né? Então o termopad basicamente é isso aí. Existem termopads bem grossos e bem finos. Se você for comprar termopad grosso, tem que ser do bem macio, que aí ele consegue amassar quando você bota um cooler, um dissipador, o que for. Se você quiser colocar, ele amassa. Se você pegar um grosso que não amassa, você não consegue pressionar com um parafuso, né? Ele não afunda todo. E aí você pode não fechar um laptop, não fechar uma placa gráfica, não conseguir botar um water cooler, um cooler de ventoinha, de ar da CPU. Então complica muito a vida da pessoa, né? Os termopads que eu estou pegando são finos, bem macios e bem pequenos. Existe termopad que é a folha inteira para você cortar também, se você quiser. Só estou dando sugestão de você pegar o termopad macio, certo? Tem utilidade de termopad duro? Tem. Mas se eu não me engano é mais uso industrial, de coisas que pegam muita eletricidade, muita carga, muito calor. Aí ele é bem duro. Eu não sei qual a utilização não, mas tem utilização. Todos os termopads têm utilização. Mas como estamos falando de computador, vamos dizer, telefone, tablet, laptop, desktop, CPU, GPU, memória, SSD, etc. Eu recomendo o termopad fino e macio. Pode deixar sobrando, mas não arrisque não bote a menos na cangueagem, menos que o tamanho do processador, do metal, pensando que quando você amassa toma todo, pode ser que não tome, entendeu? Pode ser que na cangueagem você se lasca. É o tipo de coisa que você investe e coloca, fica 10 anos lá. Se você comprar um termopad bom, você bota lá e fica 10 anos, quando você tirar tá bonzinho ainda. Então deixa eu ver aqui. Termopad.
E Thermopad é barato hoje em dia, né, brother? Já foi caro, já foi muito caro. Era difícil de conseguir. Difícil e caro. Agora a gente consegue Thermopad. Compra até em excesso, né? Pra evitar. Porque é bom comprar em excesso no Thermopad. Porque você passa um perrengue, acontece algo, você tem que resolver, você tem um pouquinho lá ainda, né? Se não me engano, já fiz a adaptação de Thermopad em telefone. Que é basicamente o dissipador do telefone é o gabinete, né? Basicamente é o gabinete. Então, se não me engano, teve um problema que eu resolvi com botando o Thermopad no telefone e no tablet, ou foi no telefone e no tablet, não lembro. Mas meu irmão mudou a vida do o aparelho ficou beleza, né? Aí depende do caso. O que eu recomendo é use Thermopad, sim. Já falamos de thread, acredito que deva parar esse vídeo aqui para renderizar ele, né, para codificar, para poder renderizar e eu poder tentar falar do vídeo de Silent Hill e Resident Evil que foi cortado pelo OBS. E tô com muita coisa atrasada, por isso que eu botei logo dois em um vídeo só, para não ficar dois vídeos pequenos. Viu? Acredito que eu falei tudo. Um abraço a todos. Por trás e apertado, do jeito que vocês gostam. Com bambu duro.